Olá, eu sou Marta Santos, seja bem-vinda aqui no meu canal. Aqui você vai aprender sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e como gestionar as suas emoções. Lembrando que eu também estou em processo de aprendizado e a gente vai aprender tudo isso aqui juntos. Enquanto muitos buscam a mágica perfeita, a transformação está em fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? O básico bem feito é aquilo que você faz diariamente, repetidamente e o que você precisa fazer diariamente. Por exemplo, na saúde, o que você precisa fazer é o básico bem feito. Por exemplo, tomar água, dormir bem, priorizar o seu sono, ter uma alimentação balanceada, fazer exercícios. Mas aí você pensa assim, então eu nunca vou poder ter uma vida saudável porque eu não consigo comer legumes. Eu não gosto de legumes, por exemplo. Aí eu te pergunto, você é criança ou você é adulto? Por quê? Criança come o que gosta, adulto come o que é preciso. Então você decide se você vai ficar na sua idade criança ou você vai ter maturidade e vai fazer as coisas como adulto. Por exemplo, aí a pessoa fala assim: exercícios para mim não dá certo. Eu já tentei várias vezes, eu não consigo porque me dói muito o corpo, eu não tenho tempo. Meu amor, minha amiga, eu te pergunto: é difícil você fazer exercício? É difícil você fazer o básico para você ter saúde mais adiante, lá no futuro? O que você prefere? Você se organizar e ter um tempo, priorizar o seu exercício, ou você ter saúde, ou você prefere que há uns anos mais você está aí dependendo de que alguém faça algo para você? Alguém te dá um banho, alguém te faz a sua comida, alguém troca a sua fralda, alguém tem que te levar de um lado para o outro porque você não é capaz de fazer isso sozinha. E por que você não é capaz de fazer isso sozinha? Porque você não foi capaz de priorizar a você mesmo e fazer o básico bem feito. O que você precisa para fazer, para você ter saúde e conseguir você mesma cuidar de você no futuro? Porque é o básico bem feito: alimentação e comer legumes e exercitar. O que adianta você também não priorizar uma noite boa de sono? Você ficar até tarde da noite rolando feed de Instagram, de TikTok, de YouTube, vendo a vida dos outros, por exemplo, e não se desenvolve. Você não se desenvolve. Você no outro dia, o que acontece com você que passou a noite maratonando séries ou rolando feed, por exemplo? O que vai passar com você? Você vai acordar disposta? Não, você não vai acordar disposta. Então, você vai ter um dia mal. Por quê? Você não dormiu bem? Você não come saudável? Você não se exercita? Então, é impossível que você tenha progresso, um sucesso nessa parte. Por exemplo, eu vou contar uma história minha para vocês. Eu sempre quis ser uma mulher de sucesso. Eu sempre quis ser uma mulher que inspira, aquela mulher que faz a diferença. Aquela mulher que as pessoas olham e falam: uau, como ela consegue, como ela tem clareza. Aí, gente, o que acontecia? Eu queria me desenvolver e comecei a ficar horas e horas no YouTube buscando e escutando um vídeo de desenvolvimento, de inteligência emocional, e não conseguia, gente, não conseguia ter uma qualidade boa de sono. Então, o que aconteceu?
O que acontecia, gente? Eu levantava no outro dia muito mal. Então eu ia trabalhar. Eu levantava 20 minutos antes, gente. 20 minutos antes de eu sair. Colocava uma roupa que não precisava de passar. A roupa que eu tinha ido no dia anterior. Não conseguia fazer meu devocional como é preciso. Não conseguia, gente, tomar um café da manhã como devia. Saía correndo arrastada. Pegava o autobus de qualquer maneira. Até que um dia me deu um estalo e eu pensei assim, gente, essa mulher que eu quero ser depende de mim. Foi então, gente, que eu comecei a fazer o básico bem feito. Eu comecei a ir dormir cedo. Comecei a acordar 2 horas antes do que eu ia trabalhar. Eu tomava banho, eu levantei, eu comia saudável, eu orava, eu fazia meu devocional, sabe? Tudo certinho, gente, tudo certinho. Me maquiava, que eu achava lindo, gente. Aquelas pessoas no autobus que ia, por exemplo, bem arrumada, sabe? Aquela pessoa que você vê que ela levantou cedo, ela teve aquele tempo para ela, aquele cuidado com ela, sabe? Aí, gente, eu comecei a fazer isso todo dia. Aí eu levantava, tal, me arrumava, já sabia a roupa que eu ia, combinava, tal, fazia eu mesma a maquiagem, punha os acessórios, tudo. Entrava no autobus, gente, com aquela autoestima, com aquela energia. E outra coisa, eu tava comendo saudável, eu tava me exercitando e eu tava dormindo cedo, então eu levantava super disposta. Então eu tava fazendo o quê? O básico bem feito. O básico que é o básico que eu tinha que fazer, né? Aí que passou, gente? Isso durou 10 dias. Durou 10 dias e depois por uma coisa ou outra eu voltei de novo a procrastinar, voltei a dormir tarde de novo. No outro dia eu não conseguia levantar cedo, gente. Aí eu voltei a ser a Marta de antes. A Marta que andava de qualquer jeito, que não tinha tempo para nada, a Marta que não dormia. Aí, gente, foi até engraçado. Nesse dia, eu corri, pus qualquer coisa e fiz como de costume. Corri para pegar o autobus. Gente, quando eu cheguei no autobus, eu passei uma vergonha tão grande. Por quê? Porque geralmente no mesmo horário sempre vai as mesmas pessoas. Então, quando eu cheguei no autobus, que eu fui entrar, que eu fui pagar o meu bilhete, gente, o motorista me deu uma olhada no meu cabelo, que tava assim, só preso assim de qualquer maneira. Eu fiquei com uma vergonha, gente, que eu falei, gente, ele já notou que eu hoje não fiz nada pra mim, eu não me cuidei. Aí, quando eu peguei o ticket, né, de que eu tinha pago o bilhete, que fui olhar pra frente, gente, pra encarar o autobus. Gente, quem disse que eu encarava as pessoas? Eu olhei pra baixo e fui andando. Gente, aquele dia eu passei uma vergonha tão grande, e foi aí que eu decidi que eu devia, por mim, voltar a fazer o básico bem feito, gente, porque, sabe, não é aquela Marta antiga que eu queria. Então foi aí, gente, que eu comecei a ter disciplina, valorizar o meu tempo, priorizar a minha saúde, priorizar o meu sono e comecei, gente, comecei a fazer tudo certinho. Então, eu ainda estou em fase em processo, eu quero melhorar muito mais. Então, hoje eu posso dizer para vocês que meu dia é muito tranquilo. Meus dias, por exemplo, parece que tem mais horas, porque eu estou me alimentando bem, estou fazendo o básico, o que eu tenho que fazer para priorizar a minha saúde, para priorizar o meu bem-estar. Então, eu quero falar para vocês, gente, que vale a pena a gente fazer por nós mesmas. Como nós queremos que os nossos filhos, por exemplo, nossos netos, sejam bons alunos, que fazem a lição de casa, se a gente mesma não faz o nosso básico, eles não vê esse comportamento dentro da sua casa, por exemplo, na minha casa,
digamos, os nossos filhos não vê nós lendo, a gente escrevendo, a gente tentando se desenvolver. Como a gente vai passar isso para eles? Como a gente quer que ele seja esse adulto maduro e que faça o básico bem feito, gente? Por quê? Muita gente pensa que o básico, para que fazer o básico? O básico é tão básico que ninguém vê. Muito pelo contrário, gente. Porque o básico feito todos os dias, ele constrói a vida dos seus sonhos. Ele constrói, te leva para o lugar aonde você quer chegar. Então, ao contrário, gente, de que, eu não vou fazer nada porque ninguém percebe, sabe? Quem é que vai ver que eu tô lendo dentro de casa? Quem é que vai ver que eu tô, sabe, levantando cedo? Quem é que vai ver que eu tô dormindo cedo? Sabe, gente? Você tá vendo. O teu resultado tá em você, sabe? Tá em você, porque você tá... Uma mulher que está se desenvolvendo, uma mulher que está, sabe, cuidando, tendo autocuidado, sabe, tendo tempo para você. Gente, e se nós não tiver tempo para nós, quem é que vai ter? Entende? Então, tudo na vida começa pelo fazendo o básico bem feito, sabe? Então, eu tive essa mudança, tô ainda em processo. Tem dias que é difícil a gente levantar, tem dias que é difícil você ficar estudando, buscando, sabe? E outra coisa, gente, eu vivia com auricular, com fone de ouvido, escutando vídeo de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, passava para cá, passava para lá, passava para cá, não punha em prática, não punha em prática. Aí chegou um dia, gente, que eu tava com a minha mente assim, que eu não podia. Eu não aguentava mais ouvir nada, sabe? Começou aquilo pesar. Por quê? Era muita informação. Pouca ação, gente. Pouca ação. Então, eu diminuí a quantidade de tempo que eu fico no celular escutando o YouTube, gente. Eu não sou muito de ficar vendo a vida dos outros, sabe? Tem um monte de gente que eu já tirei do meu Instagram, assim, pra mim não ficar seguindo. Não é que eu não gosto das pessoas, é que eu não tenho tempo pra ficar seguindo. Eu comecei a me desenvolver, então eu comecei a colocar ali perfil que podia me levar um pouco acima, sabe? Então, gente, o meu problema era ficar escutando o YouTube muitas noites, muitas vezes, gente, eu ia dormir com um fone de ouvido, eu acordava 2 horas, 3 horas, eu tava com um fone ligado no YouTube, passando, propaganda, e eu não tinha uma boa qualidade de sono, entende? Então foi aí, gente, que eu despertei e é isso. Se eu quero ser uma mulher que inspira, uma mulher que faz a diferença, uma mulher bem resolvida e uma mulher equilibrada, gente, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ter autocuidado comigo. Gente, quem é que nunca viu uma mulher de sucesso? A mulher de sucesso, por exemplo, ela tem uma clareza, ela tem equilíbrio, ela planeja tudo que ela vai fazer, ela não faz de qualquer maneira, ela não fala de qualquer maneira, gente, ela não fala qualquer coisa, tá entendendo? Então, uma mulher de sucesso, a mulher que eu quero me tornar, tem que ser construída, gente, dia a dia, fazendo o básico. Ela não nasce de um dia para o outro, ninguém nasce de sucesso, ninguém nasce, sabe? Pode nascer com dinheiro, mas com sucesso e desenvolvimento, ninguém nasce, entende? Então, ninguém é bom. O bom você vai se tornando cada dia. Então, gente, o efeito de você fazer o básico é que ele te coloca no próximo nível. Você se destaca. Você é aquela mulher que todo mundo quer estar perto. É aquela mulher que tem algo para ensinar. É aquela mulher que às vezes mesmo calada, porque a mulher inteligente tem que ser aquela mulher, né, gente, que é calada, que sabe ouvir, sabe se posicionar. Então, fazendo o básico perfeito, você tem esse resultado. Você sobe para o outro nível, você fica num lugar de destaque, sabe? Por isso que às vezes as pessoas de destaque tem gente que tem muita inveja, persegue. É porque, gente, a pessoa,
quer ser aquela mulher, quer ser aquele tipo de mulher. Então é onde ataca, fala mal, sabe? Dificilmente elogia a gente, principalmente as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que nos conhecem. Essas pessoas, gente, elas não te elogiam, elas não te dão força, nada. Então você tem que buscar essa força dentro de você. E hoje eu vim falar para vocês, gente, que eu sou essa mulher. Eu quero, sou não, gente, eu tô em processo. Eu quero me tornar essa mulher, gente. Essa mulher. Então, é cada dia, gente, é fazendo o básico, bem feito. Gente, eu tenho tanta coisa para eu mudar, tanta coisa para eu mudar. E hoje eu tenho tanta vontade de mudar, de me transformar, de eu ser curada, gente, de eu ser curada de todas as crenças, de tudo que me impede, que às vezes a culpa é minha mesma, sabe? A procrastinação às vezes é culpa minha mesmo. Eu quero, gente, ser transformada para transformar mulheres também, sabe? Então, gente, nesse canal aqui, vocês vão aprender sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. E, gente, vamos aprender juntas, sabe? Porque eu tampouco sei tanto para ensinar, mas eu estou estudando, eu estou buscando conhecimento. Então, o que vai acontecendo comigo, eu vou trazer aqui para vocês, para que inspire vocês também, sabe? Que ninguém é melhor que ninguém, gente, mas a gente pode se tornar, sabe? Não melhor que ninguém, uma melhor pessoa a cada dia, sabe? Agora, eu vou falar para vocês qual o problema, qual a dificuldade você vai ter se você não fazer o básico bem feito, gente. Porque o básico perfeito é o básico bem feito. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa fazer, gente, o básico bem feito. Então, qual a dificuldade que você vai ter, qual a controvérsia que você vai ter de você não fazer o básico a cada dia, o básico bem feito? Você vai se tornar uma pessoa medíocre. Uma pessoa medíocre. Ai, mas o que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa que está na média, mediana, ela não sai daí. Sabe por quê? Porque ela não faz o básico bem feito. Ela está com a multidão. O que é estar com a multidão? É fazer o que todo mundo está fazendo, gente. É o que está fazendo, todo mundo está fazendo, sabe? O que é que todo mundo está fazendo? Dormindo tarde, ficando horas no celular, se alimentando mal, não fazendo exercício. A pessoa tá perdendo tempo. É o que todo mundo tá fazendo, perdendo tempo, gente. Então vamos, gente, deixar de estar na média, sabe? Eu não quero. Eu já tive essa vida, eu já estive na média. Eu já fui essa pessoa medíocre. E eu não quero, gente. Me doeu muito, me dói. Então eu quero me transformar. Então vamos, gente, juntas, vamos juntas sair da média, sair da mediocridade e fazer o que tem que ser feito. Mas o que tem que ser feito? O básico bem feito todos os dias, tá bem? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se te ajudou em alguma coisa, se você se identificou com a minha história, salva esse post, esse vídeo, comenta, compartilha, dá um like para que eu possa trazer mais conteúdo desses para vocês, tá? Um beijo grande, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.